Valmir Campelo assumiu a cadeira de número 68 do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. Criado em 1964, o Instituto tem o objetivo de estudar, pesquisar e debater a cultura brasileira, de promover a educação, apoiar pesquisas sobre história e geografia, sobretudo do Distrito Federal, registrar tradições orais e preservar documentos de valor histórico sobre a região do Distrito Federal e entorno. Formado em Comunicação Social pela Universidade de Brasília em 1968, o meu colega de profissão, Antônio Valmir Campelo Bezerra, conseguiu construir o mais expressivo currículo político. Foi deputado federal, senador da República, ministro do Tribunal de Contas da União e presidente desse tribunal, entre outros cargos que exerceu. Isso não é pouco. Valmir Campelo ocupou os mais altos cargos da vida pública, honrando por demais a sua família, seus conterrâneos e sua cidade amada, Crateús, Ceará. Seu ingresso no serviço público iniciou-se em 1971 como chefe de gabinete da Fundação do Serviço Social do Distrito Federal. Nos 2 anos posteriores, desempenhou a mesma colocação junto à Secretaria de Governo. Mais tarde, foi nomeado presidente interino da Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central. Também exerceu a função de administrador regional das cidades de Braslândia, em 1973, do Gama, em 1974, permanecendo até 1981, Itaguatinga, de 1981 a 1985. Valmir Campelo passou a ser admirado e respeitado pela população do Distrito Federal. O estádio do Gama, por exemplo, foi batizado de Bezerrão em sua homenagem. Por um breve período, foi presidente da Fundação do Serviço Social do Distrito Federal em 1986. Na primeira eleição realizada no Distrito Federal, ainda em 1986, elege-se pelo PFL deputado federal. Foi um constituinte representando o Distrito Federal e permaneceu até 1991. Transferiu-se de partido em 1989, quando foi para o PTB, legenda na qual foi presidente regional e pela qual viabilizou sua eleição para senador em 1990. Entrou em exercício no Senado Federal em 1991, conservando-se até 1997. Contudo, licencia-se em 1994 para candidatar-se ao governo do Distrito Federal. Perdeu o pleito para Cristóvão Buarque no segundo turno. Deste modo, retornou à sua atividade legislativa. Mas, antes do fim de seu mandato, foi indicado pela Casa ao cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Entrou para o colegiado do TCU ainda em 1997, tendo tomado posse no dia 13 de novembro. Tornou-se vice-presidente do tribunal em 2001. Tomou posse e permaneceu no cargo por 1 ano. Neste período, acumulou a função de ministro corregedor e também atuou na presidência da segunda Câmara do TCU. No biênio seguinte, tornou-se presidente da Casa, onde atuou até 2004. A partir de 2009, passou a exercer a função de presidente da primeira Câmara do Tribunal de Contas da União. Foi o responsável pela relatoria e parecer prévio das contas do governo relativas do ano de 1999. Em 4 de abril de 2014, o ministro Valmir Campelo aposentou-se, ocupando sua vaga
o ministro Bruno Dantas. Ao se aposentar do Tribunal de Contas da União, aceitou o convite da presidente Dilma Rousseff para assumir a vice-presidência de governo do Banco do Brasil. Valmir Campelo se orgulha da numerosa família Campelo Bezerra, que migrou de Crateús para Brasília na década de 60. Em Crateús, ficou apenas um irmão como representante da família, José Vanlor Bezerra. Terceiro rebento do casal, João Amaro Bezerra e Dona Raimundinha Campelo, oriundos do vizinho município de Independência, Ceará, mas que adotaram Crateús como a terra natal, onde nasceu uma dúzia de filhos, e todos, à exceção de José Vanlor, se radicaram na capital federal. Em Brasília, a família Campelo, inegavelmente, viveu seus dias de dificuldades, que foram vencidos pela força do trabalho, dos estudos, da fé e da perseverança, e, sobremodo, pela força da união familiar. Valmir Campelo, sem sombra de dúvidas, um exemplo de homem público impoluto, reputação ilibada e de grande caráter. Por onde passou, deixou a sua marca e portas abertas. E, acima de tudo, respeitado por todos. Atento à reflexão de Mário Quintana, no sentido de que o tempo é a insônia da eternidade. Lembro que foi longa a trajetória e lento o tempo para alcançar a culminância de subir a essa tribuna e me incorporar à honrosa companhia dos eminentes membros do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. Parti da minha querida Crateús, polo da região centro-oeste do Ceará, cidade de grande importância na história política, geográfica e econômica do Estado, com seus atrativos naturais, como a reserva da Serra das Almas, a fauna dos caboclos, poço do Rio Puti, as grutas e cavernas, o Castelo da Pedra, o Olho d'Água, o açude Carnaubal e o açude Realejo. Tenho-a como recanto de uma semente ainda intacta dentro de mim, germinada para carregar eternamente o sangue e o sentimento de orgulho de fazer parte daquele lugar que arquitetou meu projeto de vida, com as lições retidas ao longo da minha formação geral lá obtida e que consolidaram o meu caráter. Possibilitou-me experimentar o melhor que o mundo pode oferecer às pessoas, que é a infância feliz e a constituição de uma família em bases sólidas, parâmetros essenciais na formação do ser humano, onde buscamos nossas referências, nossas raízes, enfim, de onde vem a direção para a nossa caminhada. E para o Valmir é uma consagração pelo trabalho que ele fez durante essa longa passagem de diversos cargos públicos, né? Pela administração da cidade, né? No discurso dele, ele deixou muito bem delineado, através das funções por onde ele passou, vamos dizer assim, a importância do desempenho dessas funções para o crescimento de Brasília. Então, é orgulhoso de ver coroado esse currículo profissional maravilhoso que ele tem com essa posse no Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. Estênio, você é um dos laureados advogados respeitados aqui na capital federal. Para você é um orgulho fazer parte dessa família? Ah, sim, a minha família é uma família em que eu tenho bastante orgulho, porque nós recebemos uma missão dos nossos pais, estarmos sempre juntos e unidos, que a união faz a força. Então, o que dignifica mais a nossa irmandade é exatamente a união. Nós sempre estamos cuidando um dos outros, e isso é muito importante. Foi assim que nós chegamos aqui, de um por um,
e de repente nós éramos 10 aqui em Brasília. Stênio, é importante a gente frisar, a gente destacar que o Valmir Campelo, como constituinte, ele também escreveu a história dele na Constituição de 1988, né? Ah, sim! O seu primeiro cearense constituinte do Distrito Federal. Realmente, a consagração dele nesse sentido de fazer parte de elaborar a Carta Magna, a Carta Maior, tendo como várias figuras ilustres do parlamento, como ele citou ali, dentre eles o saudoso e inesquecível Ulisses Guimarães. Então isso é a consagração dele como nessa parte política e é diferenciado porque ser um constituinte que elaborou a Carta Magna, isso é de uma fundamental importância, isso é um marco na vida de qualquer cidadão brasileiro. Cheguei a Brasília em fins de 1962, atraído, como milhares de jovens de minha geração, pelo projeto messiânico de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Brasília significava então para mim a terra das oportunidades, a possibilidade instituída de participar de um acontecimento grandioso, cujos desdobramentos eu não poderia jamais imaginar. Oriundo de família humilde do interior do Ceará, para cá vim, na certeza de que estaria contribuindo para a construção de um novo momento da história do Brasil, e assim tem sido com muita humildade. Ao mesmo tempo, chegando em Brasília, passei a cumprir uma missão dada pelos meus saudosos pais, que era de acompanhar a também saudosa Maria Valdira, minha irmã, que só poderia morar aqui com o objetivo de prestar concurso para ingressar nos quadros da Câmara dos Deputados, sobre a condição de estar acompanhada por um de seus irmãos. Em passo seguinte, fiz o ensino médio no Colégio Elefante Branco, alcançando na sequência a aprovação do vestibular para cursar comunicação social na UNB, influenciado pela minha irmã, também jornalista e já servidora da Câmara dos Deputados. Completei a minha formação acadêmica fazendo 2 cursos de especialização em Berlim, Alemanha, sendo um de desenvolvimento urbano e o outro sobre o meio ambiente. Se devo ao Nordeste a capacidade de luta, a têmpera e a resistência diante das adversidades, devo a Brasília tudo o que consegui na vida pública. Nesta terra, galguei com sacrifício e obstinação cada degrau de minha carreira. Queria falar que o meu pai é uma figura muito importante na vida de todos nós. Foi uma pessoa que estava sempre ligada ao Distrito Federal, são mais de 50 anos dedicado ao serviço público e hoje ele é coroado aqui com a indicação à posse no Instituto Histórico Geográfico de Brasília, que ele tanto defendeu durante a vida toda. Acho que agora ele vai fazer um grande trabalho aqui também, vai ajudar a preservar a cidade de Brasília. Em 63, ingressei no GDF como datilógrafo, chefe de seção, diretor, chefe de gabinete, administrador de Braslândia por 2 anos, Gama por 7 anos, Taguatinga por 5 anos. Depois de ocupar diversos cargos na administração local, a proximidade com o público acabou por me empurrar para a política partidária. Com a redemocratização do país e a emancipação da política do Distrito Federal, fui brindado com a honra de ser o deputado federal mais votado nas primeiras eleições realizadas na capital em 1986. Na condição de deputado federal constituinte, não só acompanhei o desenvolvimento dos trabalhos daquela histórica Assembleia, mas também participei de modo efetivo, atento e diuturnamente da própria elaboração da Lei Fundamental, cujos 36 anos de vigência iremos comemorar no mês de outubro próximo, lembrando sempre da dignificante atuação dos constituintes ao longo dos vários meses de cansativo trabalho
e extraordinário devotamento à nobilíssima missão em que fomos investidos. Orgulhosamente posso dizer que ajudei a escrever o texto magno de 88, com uma participação bastante ativa. Importante lembrar que do total de 913 votações da Assembleia Nacional Constituinte, participei de 912 delas, sendo que apenas o doutor Ulisses Guimarães, presidente, esteve presente nas 913. Sempre defendi o Distrito Federal por se tratar não como uma cidade, como uma simples unidade federativa, mas sim como uma cidade-estado, porque entendia que além dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, eu entendia que Brasília naquela época tinha um quarto poder, que era dar assistência às embaixadas sediadas em Brasília. Apresentei emenda com essa justificativa, que dizia que a União deveria manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, além de todas as áreas de educação e saúde. Foi emenda minha. A União custeava 100% dessas despesas, graças ao apoio irrestrito do relator geral, Bernardo Cabral, e do vice-presidente da Constituinte, senador Mauro Benevides. No Fundo Constitucional, limitando esse percentual, só passou a existir quando eu já era ministro do Tribunal de Contas da União. A origem do fundo, portanto, era da emenda que fiz para defender o Distrito Federal. São também de minha autoria as redações de outros dispositivos da Constituição, igualmente expressivos, pelo alcance dos respectivos conteúdos normativos, a exemplo do artigo 243 e o artigo 20 das disposições transitórias, que é a equiparação do salário dos inativos aos que estavam na atividade. Havia uma defasagem muito grande entre um e outro. A chegada de Valmir Campelo no nosso Instituto ótimo o Instituto pela sua história, a história de quem veio e fez a cidade. Ele é uma pessoa espetacular e que é um brasiliense de alma, de corpo e de alegria por ter construído essa cidade. Valmir Campelo é um dos melhores brasilienses. 4 anos depois, em 1989, em nova demonstração de confiança recebido pelo povo do Distrito Federal, fui eleito senador da República, concorrendo com apenas uma vaga. No Senado, tive a honra e o privilégio de conviver com expoentes da República, tais como os consagrados senadores José Sarney, Mauro Benevides, Darcy Ribeiro, Afonso Arino, Jutaí Magalhães, seu filho está aqui, meu amigo particular, Jutaí também, Hugo Napoleão, Jarbas Passarinho, Marco Maciel, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, Odacir Soares e outros. Em 1997, Deus reservava-me ainda uma surpresa. Indicado pelo Senado Federal, tive o meu nome aprovado por unanimidade naquela casa e pela maioria da Câmara dos Deputados para ocupar o dignificante cargo vitalício de ministro do Tribunal de Contas da União, onde exerci as mais relevantes funções, inclusive a presidência, permanecendo naquela instituição mais que secular até 2014, quando deixei a magistratura para ocupar igualmente o honroso cargo de vice-presidente do Banco do Brasil. Senhoras e senhores, posso dizer sem risco de exagero que os 62 anos que estou nessa cidade corresponde a um dos períodos mais vibrantes, fecundos e complexos de toda a história do Brasil. Assim, sou brasiliense por opção e de coração. Edifiquei uma vida pública no Distrito Federal, sempre lutando pelo ideal de colocar esta unidade da federação à altura do seu posicionamento na organização política administrativa da nossa República. Abrigando gente de todos os cantos do país, Brasília é uma cidade nacional por excelência. O sonho de realização da cidadania atrai legitimamente pessoas com as mais variadas formações e condições sociais,
ávidas por progresso, conquistas e concretização de sonhos. Estou convicto de que os sonhadores têm um lugar de destaque nesse tempo incerto, em que tantas mudanças e que tantos desafios nos interpelam, em que a humanidade procura incessantemente os caminhos que conduzem à terra prometida da globalização da dignidade. Que a prosperidade, a justiça social chegue a cada um. Eis o meu sonho, é a minha esperança, na certeza de que não estou sozinho nesses sinceros votos, pois na atual conjuntura mundial não há lugar para a estrela perdida que é sempre vista como um minúsculo ponto de luz na escuridão. Pois que continue assim Brasília, prossiga fazendo história e despertando sonhos e a esperança. No porvir, certamente, as gerações futuras poderão orgulhosamente dizer que a chama de Juscelino Kubitschek continuará a resplandecer nessa terra abençoada. Com alegria e emoção indescritíveis, vejo essa cidade plenamente consolidada como capital e centro gravitacional do país, em todos os sentidos, sendo a primeira cidade moderna a receber o honroso título de Prêmio de Patrimônio Cultural da Humanidade. Valmir é um motivo de orgulho não só para a família, mas para todos aqueles que prezam do seu convívio. Ele é uma pessoa que se destacou aqui hoje ele é filho de Brasília também, e ele fez o máximo que ele pôde como homem público pela concretização da formação de Brasília, levar Brasília a uma capital conhecida mundialmente. Isso ele trabalhou muito. E durante a Constituinte ele foi uma pessoa exemplar que trabalhou em função de todos os aposentados do Brasil que não tinham a paridade com os servidores ativos, e também constituiu um fundo do Distrito Federal para que a União arcasse com as despesas de educação, saúde e segurança pública. Foram feitos que se estendem até hoje, que desde 88 foi implantado na Constituição e até hoje é benefício para Brasília. Nós só temos a família de se orgulhar, nos orgulhar dele, nos orgulhar da figura dele e também da minha cunhada Marisalva, que o acompanha e é uma pessoa que está sempre ao seu lado em todos os momentos, ruins e bons, principalmente nos ruins, né? Então eu queria dar os parabéns ao meu irmão, né, nessa data, que mais um passo que ele sobe no seu caminho de sucesso em ocupar uma cadeira aqui no Instituto Histórico e Geográfico, e que eu tenho certeza que ele será bem sucedido e contribuirá para essa entidade. Quero estender a gratidão à minha família e à minha terra natal, esta com as suas paisagens, sua gente e seus lugares. A todos eles devo ao menos muito do pouquíssimo que sou, como diz Antônio Nobre. Senhoras e senhores, feito esse necessário passeio por minha biografia, até mesmo para me aliar, desde logo, aos objetivos desta organização, que prima tanto pela rememoração dos fatos históricos, faz-se imperiosa agora uma ligeira abordagem sobre Milton Ramos, que é patrono da cadeira 68, da qual hoje me aproximo, com a enorme responsabilidade de honrar as tradições do grande arquiteto fluminense, credenciado por uma trajetória de valor excepcional e amplamente louvado pelo fulgor de sua criatividade, com que pavimentou o seu definitivo lugar na galeria dos maiores nomes da arquitetura brasileira. É inegável o seu destaque entre aqueles que participaram do importante movimento de afirmação da modernidade arquitetônica do Brasil e do posterior desenvolvimento. Assim, contribuiu decisivamente para a prevalência da arquitetura moderna desta capital, onde a experiência adquirida nos vários anos de profissão, na lida com o concreto armado, pôde demonstrar a qualidade plástica e a expressividade da sua obra. Sua visão arrojada e inovadora
moldou paisagens urbanas, deixando um legado que transcende o concreto. A habilidade única de Milton em harmonizar forma e função elevou o design arquitetônico a uma forma de poesia visual. Em síntese, Milton Ramos foi mais do que um arquiteto renovado. Na verdade, ele foi um poeta que esculpiu com concreto e aço o seu valioso trabalho, que transita pelos tempos como as eternidades do minuto de que fala Drummond, para ocupar um território privativo das grandes realizações. Por último, peço licença a todos para encerrar a presente manifestação, lendo despretensiosamente os seguintes versos que brotaram da minha mente, quando, ao recordar a maneira extraordinária como foi erguida essa cidade, passei a refletir sobre a vida dos operários anônimos, aqueles valorosos e empenhados trabalhadores, tão necessários para as construções, mas cujo reconhecimento não os alcança. Digo eu, sobre o sol do meu dia, ergue-se o anônimo, braços firmes, calejado, ergando sonhos, em cada tijolo um pedaço de vida, em cada gota de suor, uma história não ouvida. Seus passos ressoam no ritmo da esperança, no chão duro, no concreto, sua dança. Olhos fixos no horizonte, sempre em frente, lutando, criando, construindo persistente. Ninguém lhe conhece o nome, mas o seu legado é claro, é raro. No silêncio da noite, ao findar do labor, repousa o operário sonhando com amor. E o mundo segue, moldado por suas mãos, um herói anônimo, sem medalha, sem afãs. Sua força, seu suor na história entrelaçados, um tributo ao operário em versos eternizados. Obrigado. Momento de muito orgulho para a gente, muita felicidade, e faz a gente até pensar um pouco, né, a responsabilidade que é carregar o nome do meu pai, a história de vida pública que ele tem aqui em Brasília. A gente vê, como foi relatado aqui hoje, a história dele de vida, da carreira profissional, de dedicação ao serviço público, à cidade. E a gente vê, né, quando ele, na idade que eu estou, ele já era senador da República. É um peso grande e uma responsabilidade muito grande levar todo esse legado. A gente ficou muito feliz com esse momento hoje aqui, esse reconhecimento do Instituto Histórico e Geográfico de Brasília, e sempre com essa responsabilidade de levar esse legado adiante, de carregar o nome dele e todo esse trabalho que foi feito em prol da cidade, do país. Muita felicidade mesmo, muito orgulho. Valmir Campelo, ministro, o senhor saiu da cidade de Crateús com o objetivo de conquistar sonhos aqui na capital federal. E conquistou. Passa um filme na cabeça? Nessa hora passa um filme de muita luta, de muito sacrifício, mas também de muitas alegrias. Porque, graças a Deus, eu sempre acreditei em Deus. E Deus sempre me deu força para sempre galgar um outro cargo, sobre outro cargo, um outro cargo. E foi assim a minha vida aqui em Brasília. Está sendo, graças a Deus.